Já o São Paulo se afundou na crise. Agora a técnica financeira era antiga, com salários atrasados, jogadores pedindo para ir embora e também transfer ban. Na noite dessa quarta-feira, jogando em Bragança Paulista como mandante, São Paulo perdeu de virada por 2-1 para o Atlético Paranaense. Jogo para só 6 mil pessoas. E o São Paulo caiu para a 9ª colocação no Campeonato Brasileiro com 25 pontos ganhos. É importante contar que hoje o São Paulo está mais para brigar contra o rebaixamento do que para qualquer outra coisa. O Vasco, que é o primeiro time no Z4, tem 20 pontos, ou seja, apenas 5 de desvantagem em relação ao tricolor. São Paulo até apresentou o primeiro tempo razoável, no segundo tempo nada deu certo. Tem mais uma coisa importante para contar para vocês. O São Paulo, nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, fez 9 jogos como mandante. Só que o duelo contra o Atlético Paranaense foi o 4º fora do Morumbi. Tudo por causa da sequência de shows que tem papel importante na questão financeira do clube. Só para fechar em relação ao tricolor, o único gol do São Paulo marcado por Arthur em cobrança de falta. E o tricolor não marcava um gol de falta há longos 3 anos. Essa sequência foi quebrada pelo Arthur. Para completar e fechar de vez o noticiário São Paulino, registrar que o São Paulo liberou Moreira de graça para o Al Nassr dos Emirados Árabes. O time lá do Oriente Médio fica com a maior parte do percentual e deixa um percentual futuro para o São Paulo, imaginando que ele possa se valorizar por lá e ser vendido. E o Vasco está de olho em atacante nigeriano. Trata-se de Christian Eberi, que pertence ao Cruz Azul. Esse nigeriano tem 28 anos de idade e está no México desde 2025. Passagem interessante não, mas passagem longa pelo futebol nacional, apesar de ser nigeriano. Ele chega ao México comprado do Nacional do Uruguai por 1,5 milhão de euros. Mas antes já havia estado no Juventude, no Lajeadense, no Metropolitano, no Maringá, no Paraná, no Pouso Alegre e no Vila Nova. Tudo isso entre 2018 e 2022. Pois o Eberi, nessa temporada pelo Cruz Azul, a temporada acabou de começar, foi titular nos 2 jogos e marcou um gol. Cruz Azul ainda aguarda por uma oferta oficial do Vasco. Se essa oferta chegar, é possível até que ele deixe de ser relacionado para uma partida marcada para sábado, em que o time mexicano atua nos Estados Unidos. Informação importante: Carlos Vinícius, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. Isso porque o vínculo dele com o Grêmio se encerra em 31 de dezembro e não haverá renovação automática do contrato. O Grêmio imaginava que bastava que o atacante disputasse 50% dos jogos do time na temporada, que o vínculo seria prorrogado de forma automática por mais um ano. Mas, na conclusão do acordo do atual contrato, essa cláusula foi excluída e dessa maneira não haverá renovação automática. Um enorme tombo para os dirigentes gremistas. E aqui vem outra informação importante. O tricolor gaúcho, até para não correr o risco de perder alguém que tem feito enorme sucesso, abriu os cofres na tentativa da manutenção do Carlos Vinícius. Essa renovação ainda não aconteceu, existem conversas, mas existem também outros clubes brasileiros interessados. Dá para dizer que o Corinthians é um deles. O Carlos Vinícius é torcedor do Corinthians e chegou a ser sugerido para o Timão nas últimas 3 janelas. O Corinthians sempre desconfiou da capacidade do atleta, o Grêmio foi o único a confiar e acreditar e oferecer R$950 mil, seu salário atual. Importante contar que o Carlos Vinícius nesse ano soma 35 jogos com 18 gols e 1 assistência, são 10 gols no Brasileirão. Ele foi ultrapassado pelo Pedro, que marcou 2 vezes contra a Chapecoense e foi para 12 gols marcados. Carlos Vinícius caberia no seu time de graça. Assina-se um pré-contrato agora e recebe o jogador a partir de janeiro do ano que vem. É natural que se ele ganha algo próximo a R$1 milhão mensais hoje, que ele peça pelo menos R$1,5 milhão, R$1,6 milhão entre salários, direitos de imagem e luvas. Essa é uma observação importante. Centroavante de 31 anos de idade, que tem feito enorme sucesso com a camisa do tricolor gaúcho. Use espaço para comentar e opine sobre o tema. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o São Paulo vai ou não contratar jogadores? Já foram 4 aquisições. Contei para vocês sobre Vitor Sá, atacante, Nilton, volante, Domingos Duarte, zagueiro e Aurélio Buta, lateral direito. Ainda pode pintar mais alguém? Uma série de especulações nas redes sociais surgem a cada novo dia. Chegaram a dizer que o Alanzinho, meia que já foi do Palmeiras e estava em Portugal, livre no mercado, tem tratativas com o São Paulo. Não é verdade. Também afirmaram que o tricolor busca mais um volante e um zagueiro. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do departamento de futebol de São Paulo. E a posição do tricolor é clara.
o São Paulo não pretende mais contratar atletas. Isso só vai mudar se o São Paulo perder algum jogador vendido, como por exemplo o Bobadilla. O tricolor espera por ofertas pelo volante paraguaio, ou então se surgir uma baita oportunidade de mercado. Alguém que chegaria de graça e muito barato e que tivesse avaliação positiva do técnico Dorival Júnior. Nesse momento, não há busca por reforços. O São Paulo passa por uma enorme crise financeira e precisa diminuir sua folha salarial, até por isso avançou para a liberação de graça de Tapia para o Columbus Crew. O atacante chileno, que tinha negociações já há alguns dias com o time americano, o São Paulo topou emprestá-lo sem custos e com a opção de compra de $1,5 milhão. Agora resta que o Tapia se acerte do ponto de vista salarial com o Columbus Crew, se isso acontecer. Mais uma baixa no tricolor que vendeu ou liberou nos últimos dias, também por empréstimo com opção de compra, o zagueiro argentino Alan Franco. E o São Paulo estabeleceu prazo para derrubar o transfer ban, que foi aplicado pela FIFA no tricolor nessa terça-feira e que o impede de registrar novos atletas. Uma lembrança importante, São Paulo tem 4 reforços nessa janela. 3 foram inscritos, mas Domingos Duarte, o único que chega com potencial e com condição de brigar pela titularidade logo de cara, não foi inscrito. Houve uma demora na regularização do processo, até por conta do fato de o cara ser português. Houve a necessidade da chegada de documentos, de todo um trâmite burocrático, e não houve tempo para o São Paulo inscrever o Domingos Duarte antes da aplicação desse transfer ban, a proibição de inscrição de atletas. Os outros 3, Aurélio Buta, lateral direito, angolano, Newton, volante que pertencia ao Botafogo, e Vitor Sá, outro brasileiro que estava no Krasnodar. Esses já tiveram os nomes divulgados no boletim informativo diário. Pois bem, São Paulo promete quitar ou acertar essa dívida que tem em relação a Lazio pelo Marcos Antônio até domingo. A dívida gira na casa dos R$6.100.000. Resta saber de onde a Rimacis, presidente do tricolor, vai conseguir tal grana. A enorme dificuldade financeira pelos lados do Morumbi. De qualquer forma, a promessa foi feita e a gente vai estar aqui para acompanhar se ela se cumpre ou não. Se o São Paulo conseguir derrubar esse transfer ban e fizer o pagamento a Lazio até domingo, achei domingo prazo esquisito também, né? Em relação aos bancos, você vai fazer a transferência de 6 milhões no domingo, enfim. Se houver esse pagamento pelo menos até segunda-feira, o São Paulo na próxima semana consegue registrar Domingos Duarte, que já fica à disposição do técnico Dorival Júnior. Hora de falar sobre o São Paulo, para contar que a limpa no tricolor continua. O São Paulo tenta acertar os últimos detalhes para rescindir o contrato com o volante Luan. Essa rescisão deve acontecer de forma amigável, o atleta não faz parte dos planos de Dorival Júnior. São Paulo que já havia anunciado um empréstimo do Alan Franco e negocia detalhes para liberar também o Tapia. O Alan Franco e o Tapia o Alan Franco vai jogar nos Estados Unidos e o Tapia tem negociações com o Columbus Crew. São Paulo no primeiro momento liberaria o Tapia de graça para esse empréstimo e agora tenta pelo menos $500 mil. O Negruti virou reforço do Atlético, volante revelado na base que fica no time da Série B até o fim da temporada. Já o Moreira, que estava emprestado ao Porto, não foi comprado pelo clube português, mas não voltará ao São Paulo. Ele tem tratativas com a equipe dos Emirados Árabes Unidos. O volante Hugo e o lateral direito Mike não ficam e aguardam por propostas de empréstimo. Paulinho vive situação parecida, atacante de 21 anos de idade que pode parar no Avaí. Só para completar, em meio a toda essa reformulação, chama a atenção o nome de Gustavo Santana, atleta comprado no ano passado do Cuiabá. Você vai lembrar, ele até se mete numa confusão sem que ele tenha culpa, porque ele é utilizado numa partida contra o Cuiabá, que havia o emprestado. Até por isso o time cuiabano pediu uma multa de R$1 milhão que estava prevista no contrato. No fim das contas, o São Paulo se livrou do pagamento dessa multa, comprou o Gustavo Santana, que disputou a Copa São Paulo. Mas, depois da Copinha, ele deixou de ser utilizado pelo time da base, porque estourou a idade e também não era aproveitado no principal. Estava meio que escanteado. E esse Gustavo Santana escanteado virou ótima opção para o Dorival Júnior nesse período de intertemporada, tem deixado boa impressão e deve ganhar minutos no time principal nos próximos jogos. Já o São Paulo dispensou nessa semana Enzo Gabriel, atacante de só 12 anos de idade, que era tido como um dos maiores dribladores de Cotia. Essa dispensa acabou causando revolta entre torcedores do São Paulo, em especial com o técnico do time sub-12, o Léo Pereira, e também com o executivo de futebol da base, o Marcos Biasotto.
A impressão que se tem no mercado é de que o São Paulo está dispensando alguém com potencial para ser um novo Endrick. E há a preocupação de que o Enzo Gabriel apareça muito em breve num rival do São Paulo. Já o tricolor se defende afirmando que o Enzo Gabriel, apesar de esforçado, era apenas a quarta opção da sua posição no elenco, não tinha capacidade técnica para seguir no clube, por isso a dispensa acabou se justificando. Informação exclusiva, Juan Tressoldi está cobrando na justiça 13 milhões e 700 mil reais do São Paulo. A ação foi distribuída na semana passada e a cobrança, se confirmada, pode ser um grande problema, mais um, do ponto de vista financeiro para o tricolor, que passa por uma de suas maiores crises da história. Primeiro explicar por que o Juan Tressoldi pede esses 13 milhões e 700 mil reais. Jogador que atuou por empréstimo no São Paulo entre 2024 e 2025, ele pertencia ao Sassuolo. Você vai lembrar que quando ele deixa o São Paulo, o Tressoldi tinha um problema no joelho. E ele precisou terminar sua recuperação no time italiano para ser depois emprestado e nessa temporada comprado em definitivo pelo Atlético Mineiro. Pois bem, Juan Tressoldi foi à justiça e exige um reconhecimento de acidente de trabalho por conta dessa lesão no joelho. Ele também cobra direitos de imagem atrasados. Ele quer uma indenização pela estabilidade e cobra falta de seguro. Isso sem falar nos valores da rescisão que seguem abertos. Importante contar que desses 13 milhões e 700 mil reais, 6 milhões que se referem à possibilidade dele não conseguir mais jogar, esses 6 milhões talvez sejam excluídos do resultado final, mas todo o restante é bem provável que o Juan Tressoldi consiga. Então a gente está falando de uma dívida bastante alta, de algo na casa dos 7 milhões de reais para o São Paulo pagar. Tricolor que tem atrasado direitos de imagem, que tem dívidas em relação a luvas e comissões, enfim, aquele caos financeiro que você já está bem habituado. Sobre reforços, será que o Tricolor ainda busca contratações? A expectativa da diretoria é de que só chegue um ou outro reforço em caso de excelente oportunidade de mercado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.